39. Noite de Demon Gods capítulo 327. Uma coisa ou duas fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado como se não tivesse nada a ver com você. É como se tudo estivesse sob seu controle. Tudo lá fora explodiu no momento em que você mencionou que a noite estava apenas começando. Além disso, mesmo o ser transcendental de nível mais fraco pode definitivamente sentir a descarga de éter do flash crescente. Não haja como se não soubesse o que está acontecendo. Fit não conseguiu evitar gritar internamente, quase dizendo isso em voz alta, mas acabou se segurando. Afinal, só de olhar para aquele rosto aparentemente inocente, Fit só se lembrou de como ele havia sido sequencialmente levado a uma armadilha por Lin Ji. Não só ele havia sido manipulado como um violino, como sua própria presunção foi impiedosamente destruída no final. Este era simplesmente um demônio que gostava de brincar com o coração das pessoas e espalhar medo. Lin Ji deu de ombros, demonstrando genuinamente sua inocência. Embora ele parecesse um tanto azarado, como quando disse que as coisas melhorariam para todos quando Doris veio visitá-lo e metade da rua foi destruída por uma explosão de gás no dia seguinte, esse tipo de coisa não costumava acontecer, então ele presumiu que o incidente anterior tinha sido apenas um acidente bizarro. Embora às vezes eu possa ser bem azarado, esse relâmpago é puramente um fenômeno climático. O relâmpago dessa vez foi inteiramente devido a um fenômeno meteorológico. Além disso, estamos a quilômetros de distância de onde ele caiu. Você não pode simplesmente me culpar pelo que eu disse, caso contrário, eu poderia processá-lo por difamação. Quaisquer palavras que Fit quisesse dizer ficaram presas em sua garganta, e ele continuou com uma risada envergonhada. Desculpe. Você está certo, mas foi tudo um pouco coincidência demais, então eu fiz uma piada improvisada. Parece que o Sr. Lin aqui gosta de manipular das sombras enquanto faz cálculos convenientemente. Fit sentiu que não deveria incomodá-lo mais. De todos os talentos escondidos no banquete da A16 Manor, porque eu tive que esbarrar nele. Fit não conseguiu evitar xingar a si mesmo por ser intrometido. Está tudo bem, eu nunca esperei uma coincidência como essa de ter um raio caindo assim que eu terminei minha frase também. Felizmente, eu só disse algo sobre a noite e não xinguei em vez disso. Lin Ji gesticulou com os braços acenando. Observando os arredores, ele notou a aparição de vários homens de preto em meio à comoção que desaparecia. Mas depois desse pequeno episódio, acredito que o Sr. Ji deve aparecer em breve. Este é o momento perfeito para se mostrar como anfitrião deste banquete. De fato. Fit concordou com a cabeça quando uma morena com um longo vestido vermelho passou por eles e sussurrou, um raio. Vocês dois realmente acham que foi um raio? Obviamente não, não. Se isso fosse um raio, teríamos um problema, Fit contemplou. Mas se esse dono de uma livraria comum na minha frente diz que é um raio, então é um raio, porra. Para mostrar onde ele estava, Fit retrucou com algumas perguntas retóricas. O que poderia ser se não fosse um raio? Não me diga que é uma daquelas batalhas gigantescas entre seres superpoderosos como as que vemos em programas de televisão e filmes. Ele deliberadamente fez gestos grandiosos, acompanhados de sons sibilantes. Assim, MMHM. Seria melhor manter minha identidade escondida primeiro. Embora o objetivo atual de Fit fosse localizar outros seres transcendentes para se juntar às fileiras e encontrar uma facção da organização a qual ele pudesse pertencer, ele não conseguia prever que tipo de seres transcendentes ele poderia encontrar. Então ele decidiu observar cuidadosamente antes de agir, para que outra situação Lin Ji não ocorresse. A morena riu, então se conteve e escondeu o sorriso. Tentando ao máximo fazer uma expressão séria, ela respondeu, mas eu vi claro como o dia, aquele clarão de relâmpago disparado do chão para o céu. E era reto como uma flecha, o que parece bem diferente de um relâmpago e mais como uma luz de espada. Franzindo a testa, ela continuou, foi apenas por uma fração de segundo, mas tenho certeza de que não estou enganada. Além disso, houve um tremor simultâneo. Os dois eventos estavam definitivamente relacionados. Embora não seja necessariamente uma batalha de seres superpoderosos, ela fez uma pausa,
com um leve sorriso no rosto. Kofi, mas definitivamente foi incomum. Esta mulher é bem esperta, mas os frequentes casos de explosão de gás em Norzin sempre foram causados por poderes transcendentes. Parece que são testemunhas oculares perspicazes como ela que notaram tais coisas, pensou Fitch consigo mesmo. Seu interesse foi despertado, e ele se perguntou como os seres transcendentais lidariam com a situação em que ele se encontrava. Nesse ponto, Fitch ouviu Lin Jie falar. Não, não, não. Como eu estava prestes a dizer, isso não é nada incomum. Não há necessidade de se alarmar. Um pouco confusa, a morena encarou o jovem aparentemente cortês e composto. Oh, por que você diz isso? Muitas pessoas viram. Lin Jie balançou a cabeça, sabendo que agora precisava simplificar a explicação. Embora ele possa não ter pesquisado muito sobre meteorologia, ele ainda sabia uma coisa ou duas sobre esse fenômeno básico. Em circunstâncias usuais, os raios de fato caem do céu em direção ao solo, mas esse não é o caso de todos os tipos de raios, ele explicou, sorrindo levemente. Em certas circunstâncias especiais, os raios podem disparar da camada superior das nuvens de trovoada para a ionosfera, gerando o que chamamos de raios reversos. É exatamente como acabamos de observar, raios que parecem disparar para cima a partir do solo. Além disso, esse tipo de raio é mais poderoso do que um raio comum. Ele libera uma carga de alta energia e, portanto, parece um feixe de luz reto sendo disparado, diferentemente do raio normal, que tende a se bifurcar. Lin Jie deu de ombros. Embora tais fenômenos não expliquem realmente uma batalha de seres superpoderosos, tudo que isso prova é a iminência de uma tempestade, e é preciso começar a mover suas roupas para dentro de casa. Fitch e a morena ficaram boquiabertos. Ah, isso! Embora ambos tivessem uma clara falta de conhecimento sobre o assunto, a maneira confiante e o ritmo com que Lin Jie explicou apenas os compeliram a concordar. Uma analogia disso seria crianças pequenas ouvindo as explicações de um professor em sala de aula sem absolutamente nenhuma dúvida sobre a validade das informações fornecidas. Além disso, a lógica dessa teoria era bastante sólida. Havia um nó na garganta da morena quando ela começou a desinflar. Ainda assim, ela tentou refutar. O que? E aquele terremoto? Essa é outra explicação simples. Para que o supracitado relâmpago reverso tenha ocorrido, a tempestade definitivamente não estava em seus estágios iniciais. Em vez disso, deve ter sido uma supertempestade que já dura há algum tempo, e a chuva pesada que penetrou no solo possivelmente causou uma mudança na estrutura geológica, afrouxando a crosta superficial da Terra e causando tremor. A morena agora estava completamente sem palavras. Ela permaneceu em silêncio por um momento antes de dar um sorriso relutante e suspirar. Você é bem instruído de fato, e não é surpresa que esteja aqui em um banquete da mansão A16. Embora eu não entenda tudo, o que você acabou de dizer parece relativamente razoável. Ela estendeu a mão para Lin Jie. Ieda Eleanor, você pode me chamar de Ieda. Lin Jie apertou a mão estendida. Lin Jie. Fitch casualmente jogou seu próprio nome, provocando uma leve surpresa e uma segunda tomada de Ieda. Evidentemente, o título de gênio errante finalmente teve alguma utilidade. Enquanto os dois continuavam a troca, Lin Jie descobriu que Eleanor era de um clã que produzia prataria exorbitante, o tipo que serviria nobres por gerações. Claro, nos últimos tempos, eles passaram a criar acessórios de metal intrincados, ornamentos e itens colecionáveis também. Hoje, ela estava presente no banquete como representante de seu clã, no lugar de sua mãe doente. No meio da conversa, a conversa ao redor deles finalmente diminuiu. Na escada em espiral esquerda na frente do salão principal, um cavalheiro de meia-idade em um terno preto estava descendo. Sua idade estava aparecendo, com mechas brancas em seu cabelo preto, mas os olhos cinzaço, os mesmos de sua filha, estavam afiados enquanto ele observava a todos de cima. O anfitrião do banquete, dono da mansão A16, o homem mais rico de Norzin e chefe da Holy Resource Development Corporation, Gibonong, finalmente apareceu. De frente para a multidão, ele calmamente caminhou até o centro da frente do grande salão. Desculpas pelo atraso prolongado, acabei de receber algumas notícias. Todos, por favor, permaneçam calmos. Ele sorriu. Ele levantou seu cajado levemente e apontou para longe. Uma tempestade está fazendo barulho no momento.
Minha equipe de meteorologistas conseguiu capturar um fenômeno raro que nunca foi registrado antes, e por isso será chamado de relâmpago reverso. Ao mesmo tempo, essa tempestade causou algumas pequenas falhas de aterramento, resultando nos tremores que acabamos de vivenciar. O banquete prosseguirá normalmente. Divirtam-se, todos. Enquanto a voz de Gibonong era abafada pelo som dos aplausos, Fit e Eda ficaram estupefatos. Noite de Mongols capítulo 328, cada um com seu o que Gibonong disse realmente combinava perfeitamente com a explicação de Lin Ji. Fit e Eda foram ambos espertos o suficiente para notar uma outra coisa. De acordo com Gibonong, o fenômeno climático apropriadamente chamado de relâmpago reverso era um fenômeno raro nunca antes registrado e que só havia sido nomeado há um momento. Isso era praticamente algo que tinha acabado de receber seu nome porque ainda não tinha sido visto até agora. Isso levantou a questão, como o chefe Lin sabia que deveria chamá-la de relâmpago reverso antes mesmo de Gibonong anunciar. A posição monopolista da Holy Resource Development no mercado de Norzin não foi surpresa para ninguém. Como um gigante com jurisdição sobre quase todas as principais indústrias da cidade, eles definitivamente tinham recursos ilimitados para gastar, informações incluídas. Havia muitos indivíduos ricos e poderosos presentes, mas nenhum deles se preocupou em enviar seus próprios homens para investigar a situação e, em vez disso, decidiu esperar. Isso porque todos sabiam que sua velocidade de aquisição de informações nunca seria comparável à da Holy Resource Development. Aos olhos das pessoas comuns, Gibonong era, na sua mais verdadeira descrição, alguém com mãos e olhos em todos os lugares. Mas mesmo uma pessoa que só conseguia determinar um novo fenômeno por meio de análise profissional havia sido derrotada pelo dono de uma livraria. Espere, não. Isso não faz sentido algum. E Eda sentiu que deveria se acalmar e pensar. Talvez o dono da livraria antes de nós tivesse alguns contatos secretos e tivesse alguém coletando essas informações quando Gibonong estava discutindo com os meteorologistas. Isso explicaria como ele conseguiu receber as informações naquele momento, permitindo que ele contasse tudo antes que Gibonong aparecesse. Mas Lin Jie estava envolvido em uma conversa com eles anteriormente, e não havia como ele ter conversado com mais ninguém. O que significava que a plausibilidade dessa hipótese era nula. A menos que Lin Jie já tivesse conhecimento contextual e conseguido prever as deduções dos meteorologistas. Ou, talvez ele tenha sido o primeiro que realmente falou do fenômeno que mais tarde se tornou um fato estabelecido. Nesse momento, os olhos de Eda se estreitaram enquanto um arrepio a percorria. E Eda, que era qualificada para representar seu clã neste banquete, naturalmente tinha uma mente afiada. Uma que conseguia pensar criticamente e julgar a situação atual. Seus pensamentos vinham densos e rápidos, mas ela fez um esforço para esconder a estranha expressão em seu rosto. Rapidamente, ela pegou uma taça de vinho na longa mesa ao lado dela, tomando um gole e lambendo os lábios ressecados. Ela percebeu que havia sido enganada pelo dono de uma livraria comum. As três possibilidades pareciam sugerir que esse suposto raio reverso não era um fenômeno climático, mas definitivamente guardava alguns segredos. Se fosse a primeira possibilidade, então Lin Ji, esse autoproclamado dono comum de uma livraria, tinha um poder extraordinário por trás dele. Esse relâmpago reverso e aqueles meteorologistas certamente estavam todos sendo arranjados por ele. Mas se isso acontecesse teoricamente, isso significaria que ele conseguiu enganar a Holy Resource Development. Essa era uma hipótese tão incrível que poderia até ser considerada assustadora. Se fosse a segunda ou terceira possibilidade, então significaria que as palavras de Lin Jie eram todas um monte de besteiras. Ele provavelmente seria um desses seres superpoderosos que poderiam criar sons de Wuxi em batalha. Quanto ao relâmpago, a intuição de Eda calculou que era muito provavelmente uma luz de espada. Mas, independentemente de qualquer possibilidade, a identidade e o poder daquele jovem parado diante dela eram definitivamente mais do que aparentava. Não tem a mínima possibilidade de ele ser um dono de livraria comum. O coração de Eda batia loucamente. Talvez ela estivesse perto de ver o outro lado que os outros no banquete não conseguiam ver. Olhando ao redor, ela pôde ver que os convidados já estavam calmos e conversando, procurando um parceiro de dança para o primeiro segmento do banquete. A Holy Resource Development enganou a maioria, e apenas alguns poucos sabiam da verdade. E ela era uma delas.
Qual é o motivo desse misterioso e bem vestido Sr. Lin? E qual é sua relação com a Holy Resource Development? Essas eram as perguntas que Eda tinha. Por outro lado, apesar de já ter previsto isso, Fitch ainda se viu completamente atordoado. Como uma pessoa que sabe, ele obviamente sabia que as palavras de Lin Jie eram apenas um monte de bobagens. No entanto, ele nunca imaginou que essas bobagens seriam realmente oficialmente certificadas por Gibonong. Para ele, não havia outra possibilidade senão que Lin Jie tivesse usado seu próprio poder. Quanto a que tipo de poder era, Fitch não sabia por enquanto. No entanto, o próprio Fitch tinha experimentado em primeira mão ser completamente visto pelo dono desta livraria. Por isso, ele estava inclinado para a possibilidade de Lin Jie manipular os pensamentos daqueles meteorologistas desconhecidos e usá-los para transmitir os detalhes acima mencionados para Gibonong. Havia outra possibilidade que Fitch não ousou pensar, que o raio reverso havia sido decretado pelo dono da livraria. Embora Fitch fosse superficial, ele também sabia que provavelmente apenas seres transcendentes de nível destrutivo máximo, ou aqueles próximos ao nível supremo, exerciam tal poder. Se for realmente o último, o livro que tenho agora. Fitch engoliu em seco, percebendo de repente que o bolso interno do casaco estava muito pesado. Havia uma atmosfera animada no ar e a multidão estava agitada. A única exceção era em um pequeno canto do salão onde uma morena em vestido vermelho olhava atordoada para seu vinho, enquanto um violinista magro parecia estar cheio de inquietação. Quanto ao culpado, Lin Jie, que encheu suas cabeças com esses pensamentos. Ele ficou completamente chocado quando Gibonong fez sua aparição. Enquanto o anfitrião descia as escadas, Lin Jie, mantendo o sorriso no rosto e agindo o mais naturalmente possível, recuou 2 passos e se virou, tentando se misturar perfeitamente à multidão o mais rápido que pôde. Ele rapidamente pegou uma taça de vinho para esconder o rosto e só depois de se certificar de que Gibonong não estava olhando para ele, ou apenas em sua direção, Lin Jie enxugou as gotas frias de suor que se formaram em sua testa. Embora o chefe Lin parecesse ter sua calma e compostura de sempre, no fundo ele estava em pânico. Que diabos? O motorista de meia-idade que acompanhou desistiu até a livraria era na verdade seu pai e chefe da Holy Resource Development, Gibonong. Lin Jie olhou para o vinho em sua taça enquanto se lembrava de como ele basicamente fez desistiu de boba bem na frente de seu pai, aceitando a caixa de presentes caros, discutindo detalhes da parceria, concordando em comparecer ao banquete de aniversário, julgando o próprio Gibonong, assim como rejeitando com tato os sentimentos de Jizishio. Os lábios de Lin Jie começaram a se contorcer involuntariamente enquanto ele se lembrava de tudo isso. Será que todos os figurões têm um senso de humor tão distorcido? Como ele poderia fingir ser o motorista e servo de Jizishio? A menos que fosse um caso de um pai protegendo sua filha ingênua e garantindo que ela não fosse enganada por outros novamente. Só de imaginar esse cenário novamente só fez Lin Jie se sentir ainda mais estranha. Em certo sentido, aceitar um presente e rejeitar seus sentimentos na frente do pai não o faria parecer um canalha traindo seus sentimentos e riquezas. Mas o mais estranho era que Lin Jie já estava presente. O Sr. Ji não teria me deixado sem saída, teria. Enquanto esses pensamentos passavam pela mente de Lin Jie, ele inconscientemente olhou para Gibonong apenas para inadvertidamente encontrar o olhar deste último. Noite de Demon Golds capítulo 329. Primeira dança. Lin Jie sentiu uma inexplicável sensação de culpa no momento em que seus olhos encontraram os de Gibonong. Porque ele sentiu como se tivesse profanado sua filha na sua frente. Logicamente falando, ele só conseguiu enganar Ain, obter um cliente fiel por meio de aconselhamento psicológico e recebeu alguns presentes não particularmente caros. Bem, realmente parecia a rotina de um golpista. Primeiro, ganhar a confiança dela. Depois pedir dinheiro a ela por vários meios, sugá-la até secar e, finalmente, fugir com todas as riquezas. Mas mesmo assim, ele realmente ajudou a resolver o problema. Além disso, Gibonong veio pessoalmente para uma visita e eventualmente saiu pacificamente, permitindo que Jizishio pedisse sua cooperação. Isso deve ser porque ele reconheceu que o chefe Lin era uma boa pessoa. Certo? Lin Jie rapidamente se lembrou da conversa que teve com Jizishio naquela época, assim como suas palavras e ações. Ele tinha certeza de que não havia falado rudemente com o chefão de todo Norzin e também havia demonstrado um certo grau de respeito.
MHMM. E eu até prometi que daria um livro ao Jibonong quando visse. Desta vez, ele já havia colocado o presente em seu reino de sonho e o trouxe consigo. Por causa do status de Jibonong como comerciante, Lin Jie havia escolhido especialmente um livro sobre economia, Inquirinto de Nature and Causes of Autofinations, para abreviar. Embora este livro não parecesse muito útil com base na estrutura empresarial monopolista atualmente deformada de Norzin, foi dito que a Câmara de Comércio de Asha havia encontrado uma segunda passagem para o submundo, o que poderia significar que o monopólio da Holy Resources poderia ser gradualmente quebrado. Além disso, o livro que era considerado uma obra fundamental de economia na Terra e era conhecido como a Bíblia Ocidental da Economia certamente forneceria alguns insights. No mínimo, dada a habilidade de Jibonong, ele provavelmente conseguiria obter o que precisava com isso. Lin Ji sentiu que seu presente não poderia ser mais apropriado e que ele provavelmente ganharia um novo cliente. Então, o constrangimento anterior não importaria. Além disso, ele era atualmente um convidado legítimo que havia sido convidado para o banquete, então por que se sentir culpado? Não deveria ser Jibonong quem deveria estar se sentindo culpada. Este chefão estava realmente cheio de esquemas. Anteriormente, Lin Jie estava se perguntando por que ninguém veio perguntar sobre as visitas casuais da jovem senhorita Ji, nem havia o clichê comum de drama televisivo de um grande pagamento para parar de importunar a jovem senhorita Ji. Acontece que seu pai biológico tinha ido para a batalha ele mesmo. E até fingiu ser um motorista para fazer suas investigações. Ele simplesmente não demonstrou a mais básica sinceridade. Vou levar a mala de coisas que Blackie comeu como compensação por me enganar. O chefe Lin imediatamente se endireitou um pouco mais ao pensar nisso, cobrindo a boca e tossindo secamente. Ele ajustou sua expressão e olhou para Jibonong com um sorriso estranho, mas educado, enquanto levantava levemente o copo que estava usando para cobrir o rosto um momento atrás. Jibonong, que estava parado no centro da frente do salão, congelou por um momento, então sua expressão mudou visivelmente. Essa mudança poderia ser descrita como complexa, durando menos de um segundo antes de ser ocultada. Então Lin Jie conseguiu vagamente perceber alguma alegria. Lin Jie ficou um pouco surpreso. Parecia haver excitação e agitação misturadas nessas emoções, assim como algumas que eram muito mais difíceis de compreender. Mas isso fez os olhos cinza-aço de Jibonong se iluminarem. Mas o que poderia ser tão emocionante em ver Lin Jie? No entanto, a confusão de Lin Jie durou apenas um momento, porque Jibonong, agindo como qualquer anfitrião típico de uma festa, levantou seu copo e retribuiu o elogio a Lin Jie. Era como se aquela expressão estranha tivesse sido uma ilusão. Lin Jie manteve o sorriso e abaixou o copo. Balançando a cabeça, ele se perguntou se poderia estar vendo coisas. O digno presidente da Holy Resource Development não perderia a compostura tão facilmente, perderia. Mas já que é assim, vou deixar o passado para trás e acho que a cooperação com a Holy Resource Development será mais tranquila no futuro. Enquanto Lin Jie pensava nisso, ele viu Jibonong já seguindo em frente. Assim, Lin Jie se virou para retomar seu bate-papo com os dois clientes em potencial que ele tinha acabado de conhecer. Mas tudo o que ele viu foram os dois caídos no chão com expressões de horror nos rostos. Qual é o problema? Lin Jie se aproximou e acenou com a mão na frente dos rostos deles. Vocês estão chocados com a aparência do presidente Ji? Retornando aos seus sentidos primeiro foi Fit que rapidamente balançou a cabeça. Ele certamente não poderia perguntar como Lin Jie sabia do assunto do relâmpago reverso mesmo antes que as exportações o anunciassem. Assim, ele deu uma risada estranha. Nada demais, eu só estava pensando. Já que é a festa de aniversário da senhorita Ji, ela definitivamente estaria aqui pessoalmente para a dança de abertura do banquete. Eu me pergunto se ela trará seu próprio parceiro de dança ou escolherá um dos convidados mais tarde. Lin Jie esfregou o queixo. Isso certamente é um problema. Por alguma razão, ele estava sentindo uma repentina premonição de afundamento. Ao lado dele, Ieda parecia hesitante. Lin Jie notou seus olhares constantes e não pôde deixar de perguntar: Senhorita Ieda, há algo que você deseja dizer? Não se preocupe. Pergunte se há algo que você deseja saber. Ieda examinou os arredores, então se inclinou para mais perto e sussurrou: Você conhece o Sr. Ji?
Quero dizer, não conhecidos gerais como o resto de nós, ou parcerias comerciais. Parece que você tem alguns laços pessoais com o presidente da Holy Resource Development. Ela baixou ainda mais a voz. Agora mesmo. Eu vi você erguendo um copo para o Sr. Gibbonong, e pelo seu nome, você talvez também seja das terras do norte. Ieda pensou que Relâmpago Reverso era chocante o suficiente, mas apenas um minuto depois, ela viu Lin Jie levantar seu copo em uma direção específica. E quando ela olhou para a mesma direção, ela viu Gibbonong retribuindo o gesto e aquela cena desestabilizou completamente sua mente já chocada mais uma vez. Isso definitivamente não foi uma reciprocidade educada porque Gibbonong não retornaria um brinde de qualquer um dado seu status. Seja orgulho ou arrogância, Gibbonong tinha todo o direito a isso. No entanto, ele havia retribuído o gesto de Lin Jie. A menos que ele tomasse a iniciativa de falar com alguém, até mesmo representantes do Distrito Central seriam ignorados por ele. Provavelmente havia apenas um punhado de pessoas que engarariam uma reação de Gibbonong. E parecia que Lin Jie realmente tinha feito isso. As especulações de Ieda foram um passo além. O Sr. Lin é alguém extraordinário. Ele tem relações familiares com Gibbonong, e isso provavelmente explica até certo ponto como ele sabia sobre o raio antes dos especialistas. Lin Jie, por outro lado, estava perplexo. Ele não sabia como abordar essa questão da tradução. Embora nossos nomes tenham o mesmo estilo, eu não sou das terras do norte, e eu realmente não tenho muita relação com o Sr. Ji. Para ser preciso, eu conheço a Srta. Ji. Ieda e Fit ficaram ambos atônitos. Lá de Ji? Lin Jie assentiu. A Srta. Ji é uma cliente da minha livraria. Bem, na verdade, nosso relacionamento não é nada especial. Eu vendi alguns livros para ela e ajudei a resolver alguns assuntos. Ela é apenas uma cliente comum, no máximo. Uma amiga confiável. Ela também foi quem me deu meu convite. Ieda de repente tinha uma expressão estranha no rosto. Só uma amiga? Sim. Lin Jie assentiu. Então você esteve aqui, Sr. Lin. Estou procurando por você há um bom tempo. Uma voz feminina soou atrás dele. Lin Jie se virou e foi recebida com a visão de uma linda jovem em um deslumbrante vestido de noite preto. Uma rosa vermelha adornava seu peito, complementando seus brilhantes olhos cinza-ferro e pele branca pálida. Sua mão esguia levantou o cabelo curto perto da orelha, revelando um brinco prismático vermelho. A multidão ao redor dos quatro já havia se afastado, dando destaque ao verdadeiro personagem principal daquele banquete. Com uma expressão um tanto apreensiva, mas expectante, no rosto, ela respirou fundo e estendeu a mão. Sr. Lin, posso convidá-lo para esta primeira dança? Lin Jie levantou uma sobrancelha enquanto olhava para a mão estendida envolta em uma luva de renda preta, sentindo os olhares de todos os outros convidados ao seu redor. Embora o lugar e a atmosfera fossem completamente diferentes, surpreendentemente parecia a primeira vez que se conheceram. Naquela época, Ji Shio, que havia entrado na livraria toda miserável e encharcada, parecia estar usando um vestido de noite preto semelhante. Lin Jie se perguntou como ela se sentia agora que as coisas estavam completamente diferentes de antes. Lin Jie pegou a mão e sorriu desamparadamente. Claro. Noite de Mongols capítulo 330. Torne-se uma raça. Como as coisas acabaram assim? Tal pensamento não pôde deixar de surgir na mente de Lin Jie quando seu braço estava em volta da cintura da Srta. Ji, sua outra mão segurando a dela e liderando a primeira dança desajeitadamente sob o olhar atento da multidão. Ele podia sentir, de todos os lados, os olhares curiosos dos convidados que presumiam que seus olhares eram secretos, mas, na realidade, extremamente óbvios. Ele podia ouvir os sussurros de outros especulando e perguntando sobre seu passado. Alguns até foram direto para os dois que estavam com ele, Fit e Ieda, dando voltas no arbusto desonestamente para obter informações. Mas tudo isso certamente foi inútil. Porque ele, Lin Jie, era realmente apenas um dono de livraria comum, sem poder e sem dinheiro. Ele era o típico ninguém com bolsos vazios, e até mesmo sua identidade era inventada. Era verdade que alguns dos clientes de sua livraria tinham status bastante extraordinário. Por exemplo, Cherry, que ajudou a falsificar sua identidade, era um dos 3 chefes adjuntos de filial da Câmara de Comércio de Ache. Giuseppe, a quem ele constantemente chamava para sediar, era o líder de uma divisão secreta da Unidade Central de Polícia,
E havia o padre Vincent, que agora era um líder religioso proeminente e notável. Havia também clientes típicos. Um exemplo dos clientes mais típicos era a senhorita Ji, que estava dançando com ele naquele momento, e Gibonong, que mal podia ser contado como um. Mas isso não significava que ele fosse poderoso. Além de ter algumas habilidades transcendentais insignificantes, o chefe Lin era tão simples e comum. Lin Jie podia fazer uma careta lá no fundo. Então, ele congelou por uma fração de segundo e levantou uma sobrancelha. Ser tão proeminente assim. Bem, poderia ser uma coisa boa. Não. É simplesmente ótimo. Os convidados, curiosos ou não, pelo menos começaram a perguntar sobre suas origens. Dadas essas pessoas e seus status, deveria ser fácil para eles descobrirem sobre o passado de Lin Ji. Então, eles descobririam que o homem, que havia sido convidado pessoalmente para ser o parceiro da senhorita Ji na primeira dança de sua festa de aniversário, era dono de uma livraria sem placa, e também que a senhorita Ji era uma de suas clientes. Dessa forma, eles definitivamente gostariam de descobrir como uma livraria tão comum poderia encantar Ji Zixiu. Era senso comum que livrarias vendiam livros. Então, naturalmente, só podiam ser os livros da loja, já que não havia como esse dono de livraria comum encantar Ji Zixiu. E quando se espalhou a notícia de que a Holy Resource Development estava distribuindo seus livros, a livraria de Lin Jie estava fadada a se tornar famosa. Em Norzin, a Holy Resource Development representava as tendências de todo o mercado. Todos os convidados presentes eram pessoas que tinham feito contribuições significativas em seus respectivos campos e tinham conseguido receber o convite de Gibonong. Portanto, a maioria deles seguiria a Holy Resource Development. Quando chegasse a hora, eles definitivamente se moveriam como o vento para agir. Além disso, as especulações selvagens sobre seu relacionamento com Zixiu, do ponto de vista do sentimento público, seriam muito benéficas para Lin Ji. Afinal, pode haver muito poucas pessoas interessadas em livros, mas quando se trata de fofoca, certamente haveria muitas. Este foi realmente um ótimo começo para sua distribuição, mesmo que por acidente. Lin Ji refletiu alegremente sobre como aproveitar melhor todas as pessoas naquele enorme salão, e as vendas dos 5 livros de teste iriam dar certo. Se eles não venderem bem, quais livros devo selecionar para o próximo lote? Mas mesmo que as vendas não sejam boas, ainda deve ser possível ganhar muito dinheiro, já que é a Holy Resource Development que os vende. E se eles venderem bem, devo manter nossa estratégia de marketing de fome ou devo apenas treinar muito mais e fazê-la começar a preparar a abertura de lojas de rede com o suporte da Holy Resource Development? Senhor Lin, você está pensando em algo que o deixou feliz? Ji Zixiu não conseguiu deixar de sussurrar cautelosamente quando percebeu. Enquanto os lábios do jovem estavam claramente curvados para cima em um sorriso agradável, como se ele estivesse orgulhosamente ostentando o fato de estar dançando com a senhorita Ji, na verdade, ele não estava olhando para ela. Estava claro que ele estava distraído e pensando em outra coisa. Pelos seus passos, qualquer um poderia dizer que o Sr. Lin não era muito bom em dançar. Não ser muito bom em dançar não significava que ele não sabia dançar, apenas que seus movimentos eram todos muito básicos. No entanto, ser capaz de completar esses passos sem cometer erros enquanto sua mente estava divagando foi, de fato, uma grande conquista. Além disso, ele conseguiu evitar a multidão que se movia ao seu redor. Lin Jie voltou a si, deixando os pensamentos de lado e reprimindo seu sorriso. Enquanto girava Ji Zixiu em um círculo ao ritmo da batida, ele sussurrou sua resposta. Oh, ai! Eu estava pensando sobre algumas questões relacionadas à colheita, nutrir, semear e colher. Ji Zixiu ficou confusa, mas então chegou a uma conclusão repentina e assentiu com a cabeça seriamente. Eu nunca imaginei que você também seria conhecedora nesse aspecto. Pessoas comuns como nós não podem se comparar a quão erudita você é. Ah? Ela parece ter levado a sério. Lin Ji notou a expressão no rosto de Ji Zixiu e colocou uma cara séria. Não, não. É que eu tenho muito tempo livre e leio muitos livros. Além disso, tenho uma boa memória. No começo, Ji Zixiu ainda estava nervosa por estar tão perto de Lin Ji. Mas quando viu que Lin Ji ainda a tratava como antes, ela se sentiu um pouco mais corajosa e perguntou com curiosidade: é daí que vem seu conhecimento sobre dança?
Lin Jie hesitou um pouco. Um, uma parte disso. Ele não tinha aprendido especificamente a dançar antes, mas sabia passos básicos de dança. Porque no passado, quando ele ainda era um mero acadêmico, Lin Jie precisou comparecer a algumas festas de alto nível para conhecer algumas pessoas a fim de progredir em sua pesquisa de costumes populares relacionados à sociologia. Para não fazer papel de bobo, ele aprendeu a dançar por meio de autoestudo e prática. Depois de passar 3 anos em sua livraria após a transmigração, ele estava definitivamente fora de prática. Os humanos estão acostumados a usar livros para registrar tudo, incluindo conhecimento e habilidades, ele acrescentou. Pode-se dizer que os livros carregam toda a sabedoria de uma raça em particular com o papel de dar chances adicionais para as pessoas experimentarem coisas fora das suas. Quanto mais livros são lidos, mais sabedoria é acumulada. Em tal nível, alguém talvez pareça saber tudo. A frase conhecimento é poder não é apenas para exibição, você sabe. Então todos vocês devem comprar mais livros. Lin Jie acrescentou no coração. Gisistiu assentiu com a cabeça seriamente. No fundo, ela se perguntava se era assim que o chefe Lin via o poder. No entanto, pessoas comuns não eram adequadas para ver o poder dessa forma. Mas para nós, também precisamos considerar o limite de quanto conhecimento um indivíduo pode suportar. Sua voz sumiu em um murmúrio. Em vez disso, deveríamos dizer: de fato, há um limite para o conhecimento de um indivíduo. Talvez obter o conhecimento de uma raça seria uma opção melhor. Ela estava pensando sobre o significado mais profundo das palavras do chefe Lin naquele dia na livraria, quando ela se tornou o último membro sobrevivente da grande raça de It, que havia sido extinta no universo. No começo, ela sentiu que poderia usar o poder de controle mental absoluto de It. Dessa forma, nenhum traidor apareceria entre as pessoas presididas. No entanto, fazer isso era contra sua consciência, e ela também sentiu que usar dessa forma era errado e ineficiente. Mas agora, as palavras do chefe Lin a lembraram. Lin Jie olhou para ela com alguma surpresa. Obter o conhecimento de uma raça parece uma ideia interessante. Talvez possa ser usada no estudo da integração cultural. No entanto, os humanos não são como formigas que têm uma mentalidade de colônia, o chamado efeito da mente de colmeia. Em vez disso, os humanos são inteligentes coletivamente, com o papel do indivíduo também. Os olhos de Gishiu se estreitaram quando um raio de iluminação a atingiu. Isso mesmo, coletivo. Ela poderia se deixar tornar uma raça. Noite de Demon Golds capítulo 331. O sorriso desaparecido. A primeira música terminou quando a banda que estava tocando no canto parou. Pares dançando por todo o salão terminaram com todos os tipos de movimentos diferentes e se curvaram graciosamente para seus parceiros antes de voltarem seus olhares para uma pequena área no meio que havia sido deliberadamente desocupada. Lá, um casal que parecia estar em mundos completamente diferentes em sua aparência também parou. Alguns convidados esconderam sua decepção secreta. Outros revelaram desdém. Em tais situações sociais de classe alta, a dança social era naturalmente uma parte importante da interação social de uma festa. Alguém poderia mais ou menos dizer a origem de uma pessoa a partir de seus movimentos de dança. Antes disso, muitos presentes praticaram seus passos de dança diligentemente, secretamente ansiosos para serem escolhidos como parceiros de dança de Gishiu neste banquete de aniversário e mostrar suas habilidades. Eles estavam todos confiantes de que com seu status e habilidade, eles seriam capazes de obter essa honra. No mínimo, esse destaque seria roubado apenas por aqueles comparáveis a eles. Mas, inesperadamente, um sujeito do qual nunca se tinha ouvido falar apareceu e se tornou alvo dos favores da senhorita Ji. Naturalmente, essas pessoas cerraram os dentes em segredo. Embora não estivessem exasperadas, elas não conseguiam deixar de se comparar com a outra parte. Além de sua aparência, todo o resto sobre essa pessoa parecia ser comum e até mesmo seus passos de dança eram um tanto bruscos. No geral, ele era como uma pessoa comum e simples, e esses outros convidados não conseguiam deixar de abrigar algumas expectativas sombrias, como tropeçar em seus pés enquanto dançavam. Infelizmente, embora a performance de Lin Jie tenha sido mediana, ele se apresentou de forma constante do começo ao fim e até conseguiu conversar e rir alegremente com a senhorita Ji. Com uma mão segurando firmemente a mão de Gishiu e a outra apoiando sua cintura,
Lin Ji executou a mais simples das poses finais e soltou um suspiro silencioso de alívio. Dançar e tudo mais. Ainda era um pouco difícil para alguém como ele, que ficou confinado em uma livraria por anos, especialmente quando ele ainda tinha que se proteger dos olhares desconfiados de todos ao seu redor. Depois que a música parou, Ji conscientemente soltou sua mão do ombro de Lin Ji e deu um passo para trás, levantando a bainha de sua saia e se curvando elegantemente. Obrigada por sua orientação. Cada vez que falo com você, percebo minha ignorância e superficialidade. E sempre me beneficio muito. Não mencione isso. Afinal, você é um cliente antigo meu, e eu sempre vi o serviço pós-venda com grande importância. Mas, então, nos conhecemos há quase meio ano. Não há necessidade de ser tão formal. Podemos simplesmente nos dar bem como amigos normais fazem. Lin Ji sorriu desamparadamente enquanto observava Zixiu, que estava brilhando intensamente hoje, curvar-se em sua direção. Ele se perguntou se era porque a senhorita Ji estava em seu ponto mais baixo quando entrou na livraria naquela noite chuvosa, deixando-a psicologicamente fraca diante de Lin Ji. Ou a primeira conversa que ele dominou e liderou foi tão intensa que ela desenvolveu uma fragilidade mental. Simplesmente parecia que a senhorita Ji parecia excessivamente diferente. Em outras palavras, ela já tinha sido moldada por Lin Ji. Embora tal resultado também pudesse ser considerado intencional, Lin Ji se sentiria um pouco culpado se exagerasse. Ji Zixi franziu os lábios. Por um momento, ela pareceu temerosa e preocupada, mas depois de um momento de hesitação, ela finalmente assentiu rigidamente. Você está certa. Vou tratá-la como uma amiga. Embora fosse extremamente difícil para ela tratar uma entidade mais forte que o nível supremo como amiga, ela teve que fazer o possível para concordar, já que era o pedido do Sr. Lin. Se não fosse pelo fato de que esta ocasião era um assunto sério, Lin Ji queria dar uma palmada na testa e suspirar. Veja como você está rígido. Claramente, você não está relaxado nem um pouco. Porque parece que estou lhe dando uma ordem. Parece que você está sendo ainda mais cauteloso do que antes. Lin Ji estava reclamando internamente quando viu um jovem com cabelo ruivo enfeitado com um terno luxuoso se aproximando. Ele segurava uma taça de vinho na mão e deu a Ji Zixi um sorriso apropriado antes de levantar sua taça. Há quanto tempo, senhorita Ji? Ji Zixi franziu a testa imperceptivelmente. A pessoa na frente dela não era um nobre comum. Ele era um descendente direto de uma família de magos e um dos precursores mais poderosos da era atual. Ele era talentoso e tinha alcançado o nível Pandemonium em uma idade bem jovem. Como Fitch descobriu, havia muitos seres transcendentes naquele banquete. No passado, Ji Zixi teria trabalhado duro para fazer amizade com essas pessoas e ganhar mais influência para a Holy Resource. Além disso, ela escolheria colaboradores adequados entre eles para apoiar a si mesma, seu pai e toda a Holy Resource. Era um destino que ela não podia evitar. Mas agora, com o apoio do Sr. Lin, essas pessoas eram dispensáveis. Já faz um tempo, Ji assentiu. Embora tais pessoas não tivessem mais valor, as cortesias necessárias ainda precisavam ser mantidas. Então, ela fez as apresentações costumeiras a Lin Ji. Joffred, segundo filho dos Freds. Ela pensou e decidiu não apresentar Lin Ji a John. Primeiro, a identidade do Sr. Lin teve que ser revelada quando os dois lados anunciaram sua cooperação mais tarde. Só então seria intimidador o suficiente. Em segundo lugar, ela não considerou necessário apresentar o Sr. Lin a pessoas tão inúteis, seria muito humilhante. Naturalmente, Lin Ji não sabia o que Ji Zixi estava pensando. Com um sorriso, ele estendeu a mão educadamente. Olá. John, por outro lado, tinha um olhar estranho no rosto. Ele não ofereceu a mão, mas levantou uma sobrancelha e olhou para Ji Zixi. Depois de esperar um momento, ele percebeu que Ji Zixi não tinha a intenção de continuar as apresentações, então examinou Lin Ji com interesse. Claro, não era por constrangimento. Sua expressão era uma mistura de surpresa, sarcasmo, realização e regozijo. Na opinião dele, havia apenas duas situações em que apenas uma parte era apresentada. A primeira era que uma parte era conhecida por todos, enquanto a segunda era que essa pessoa não valia a pena ser apresentada. Ele nunca tinha visto aquele jovem de cabelos escuros na sua frente, o que significava que o primeiro cenário era completamente impossível. Portanto,
Só poderia ser a segunda possibilidade. Nunca imaginei que esse sujeito fosse apenas um escudo que Jizishio puxou. Ela realmente recorreu a isso só porque não quer escolher um de nós como um futuro parceiro. Sorrindo levemente, ele perguntou: posso perguntar, senhorita Ji, esse cavalheiro não tem nome? Deve ser justo apresentar ambas as partes, certo? Isso é etiqueta básica. Sentindo-se satisfeito consigo mesmo, o sorriso de John se alargou enquanto ele continuava. Mesmo que haja uma grande disparidade de status, seria muito embaraçoso apresentar apenas uma parte. Jizishio estava confuso. Sim, é de fato. Mas por que você não está tão satisfeito consigo mesmo em vez de ficar envergonhado? A humilhação não foi forte o suficiente ou você é realmente um masoquista? Mas agora não é hora de considerar isso. O olhar de Jizishio permaneceu na palma pendurada de Linji e seu coração apertou quando ela olhou para o rosto dele. O sorriso do dono da livraria havia desaparecido. Noite de Mongols capítulo 332. Outra maneira de categorizar o sorriso profissional no rosto de Linji desapareceu gradualmente e ele retirou a mão estendida. Na verdade, ele não se ofendeu com a atitude arrogante da outra parte. Ele conheceu muitas pessoas assim, tanto antes quanto depois de sua transmigração, e os números eram muitos para contar. Se Linji ficasse bravo toda vez que encontrasse um, seu rosto ficaria tão inchado quanto o de um baiacu. Mas só porque ele não estava puto não significava que ele tinha que ceder à outra parte. Ele não era Buda que escolheu não reagir mesmo quando seu rosto era cuspido. Responder a um aperto de mão era considerado a forma mais básica de cortesia, e ainda assim a outra parte não estava disposta a poupar nem um pouquinho, mesmo que superficial. A partir disso, podia-se ver que o Sr. Johnny não planejava dar nenhuma cara a Linji. Nesse caso, não importa o quão bem-humorado Linji fosse, ele não pretendia mais continuar demonstrando a simpatia de um empresário. Linji abriu as mãos e suspirou. Sou apenas um dono de livraria sem importância cujo nome não vale a pena mencionar. Em termos de status, sou realmente muito inferior a todos aqui. Provavelmente essa foi parte da razão pela qual Jizishio hesitou ao fazer as apresentações, pois provavelmente atrairia ainda mais malícia e ridículo se ela revelasse uma identidade tão comum antes de anunciar sua cooperação com a Holy Resource. Isso é muito difícil para ela. No entanto, a senhorita Ji parecia ter subestimado a determinação daquele sujeito desagradável em sua tentativa de provocá-la. Se tivesse sido alguém mais diplomático, ou em certo sentido, mais covarde, eles provavelmente teriam sabiamente escolhido não prosseguir com o assunto se ela tivesse a intenção de não mencioná-lo, pois provavelmente a ofenderia também. Então, essa pessoa ou é um verdadeiro tolo ou um sujeito realmente descarado que não tem medo de ir contra ela. Enquanto Linji pessoalmente sentia que era a primeira possibilidade, logicamente, a segunda possibilidade era mais provável. Especialmente assim, dado o olhar condescendente que aquele cara estava dando. Não foi direcionado apenas a Linji, mas também a Jizishio. Isso quer dizer que esse cara tem confiança para pensar que tem um status mais alto do que a herdeira da família Ji e da Holy Resource. De um ponto de vista lógico, isso era basicamente impossível. A Holy Resource era um monopólio gigante que estava no topo de Norzin. Todos os presentes neste banquete podiam reconhecer claramente o peso deste colosso. Nenhuma outra organização poderia se comparar a ela. Mesmo no Distrito Central, além de fatores políticos, todos os outros eram diferentes em relação à Holy Resource. Mas, e se visto de uma perspectiva fora da caixa? Os olhos de Linji se estreitaram levemente enquanto ele proferia. De fato, apresentações devem ser feitas a iguais, mas deixar alguém se apresentar pessoalmente é por respeito à outra parte. Isso não é grande coisa, mas temo que você, que fez tempestade em copo d'água por causa disso, não veio com a intenção de se comunicar em um nível igual desde o começo, certo? O olhar de Jó foi de Jizishio para Linji e ele levantou o queixo e zombou. Isso não é uma questão pequena. Plebeu. Quer dizer que você, na sua classe plebeia, não consegue entender a importância de tal disparidade no contexto de status desigual? Quão cheio de si. No entanto, John claramente sentiu que essa arrogância não era o suficiente. No fundo, ele estava queimado com ciúmes racionais. Johnny nunca escondeu sua possessividade por Jizishio. No que lhe dizia a respeito,
Ele era definitivamente um dos mais fortes concorrentes para uma aliança de casamento com os Giz da Holy Resource. Tudo estava bem até Giz Ishio convidar esse sujeito desconhecido para dançar com ela na sua festa de 20 anos. Como um ser nobre, transcendente e um jovem mágico talentoso, John se sentiu humilhado. E agora, esse ciúme estava lhe dizendo para colocar esse plebeu que pensava ter subido na escala social de volta em seu lugar. Claro, eu não estava falando de você, senhor ninguém. John fez um show de levantar as mãos em um gesto de desamparo, como se estivesse angustiado. Eu sei bastante sobre como os plebeus são. Para eles, pode parecer que distinguir entre os nobres e os humildes não é necessário, enquanto eles sempre buscam sua chamada igualdade e liberdade, pensando que a nobreza é tola que só sabe se divertir. Mas ele gesticulou ao redor. Olhe. Este é um lugar mais próximo do distrito central de Norzin, o coração da área. Olhe para todas essas decorações inestimáveis ao redor. E elas, vivendo em ruas que começam com números, essas são literalmente mais do que esgotos fedorentos nos planos da cidade. Então como pode haver uma igualdade que vale a pena acreditar? Com todo o respeito, cada ornamento aqui é o suficiente para comprar centenas de escravos humildes. Ei, por que não tentar adivinhar de onde esses escravos vêm? Não precisa me olhar assim. Ah, você provavelmente não sabe, mas ainda é legal comprar e vender escravos para pessoas com status nobre. É algo que o Distrito Central aprova. Claro, como nobres gentis, nunca faríamos nada a esses escravos além dos requisitos razoáveis. Tudo o que estou dizendo é, você entende o significado desses números? Eles em si separam os dois tipos de pessoas, não plebeus ou nobres. Assim como distinguimos o uso de vários utensílios de jantar finos à mesa. Não há necessidade de que essas pessoas entendam essa etiqueta. A propósito, afinal, elas nunca veriam nada além de azis, colheres e garfos durante toda a vida. Na verdade, elas até pegariam a comida com as mãos e engoliriam. Oh, meu Deus, que atos repugnantemente sujos e inferiores. As palavras de John estavam cheias de sarcasmo, mas ele manteve uma aparência adequada e educada, como se estivesse realmente falando sobre alguma etiqueta aristocrática. Mas você tem que saber, essas maneiras e etiquetas são um sinal de civilização. E essa chamada civilização é a diferença entre humanos e animais. Ou melhor, entre humanos e gado. Palavras não conseguiam descrever a mudança na expressão facial de Giz Ishio. Seu rosto havia escurecido e ficado feio há muito tempo. No momento em que John começou seu monólogo, ela estava pronta para ensinar a esse cara, que não tinha ideia de com quem estava falando, uma lição que ele nunca esqueceria. Mas assim que ela abriu a boca para falar, Lin Jie levantou a mão ligeiramente para detê-la. Ela se virou e viu Lin Jie olhando calmamente para John. Embora aquele olhar parecesse calmo o suficiente para ser chamado de pacífico, Giz Ishio ainda estremeceu involuntariamente. Porque naquele momento, ela de repente percebeu que, desde que saiu da luz sempre fraca da livraria, aqueles olhos pareciam não permitir a entrada de nenhuma luz, deixando apenas uma escuridão insondável. O salão estava bem iluminado, mas aquelas cenas vivas e brilhantes nunca se refletiam naqueles olhos negros e escuros. Na verdade, acho que você tem razão. Lin Jie abriu um sorriso brilhante mais uma vez. Mas já que estamos neste banquete, somos todos apenas convidados da senhorita Ji. Mas se você insiste em segregar as classes... O dono da livraria sorriu para John e abaixou a voz. Acho que há outra maneira de categorizar eu e você. Noite de Mongols capítulo 333. Volte para casa e dê uma olhada. Mais um meio de pregar sobre liberdade e igualdade. Esses plebeus são realmente tão inflexíveis. Quanto tempo levaria para eles entenderem que cada rua numerada em Norzin já mapeou tecnicamente sua trajetória de vida? Não importa o quanto tentem, vermes insignificantes como eles não conseguem evitar ser enganados e esmagados por aqueles de nível superior. John soltou uma risada. Ele queria provocar o homem com palavras mais duras, para fazê-lo entender a verdade cruel. No entanto, quando ele encontrou aqueles olhos escuros, quaisquer palavras que ele quisesse dizer ficaram presas em sua garganta. O nobre jovem entrou em pânico sem motivo. Embora o salão estivesse brilhantemente iluminado pelas muitas luzes ofuscantes, neste momento, John sentiu como se estivesse cercado por uma névoa negra espessa e sem fim. Até mesmo sua visão ficou turva por um momento.
A névoa negra era caótica e desordenada, fluindo constantemente, e parecia haver um olhar curioso escondido lá no fundo. O olhar não continha nenhuma malícia, apenas curiosidade, como a de um bebê que acaba de abrir os olhos e ver um mundo novo. A curiosidade era forte, tão intensa que fez Johnny sentir um leve arrepio quando ela o atingiu. Mas num piscar de olhos, a visão alucinatória se dissipou como se tivesse sido um olhar passageiro para a paisagem próxima. O atordoado John voltou a si e viu a maneira como os convidados ao redor estavam sussurrando. De repente, ele percebeu que parar seu discurso o fez parecer tolo. No entanto, ele não sabia o que tinha acabado de acontecer e só conseguiu dizer desesperado, categorizar. Não fui claro. Com todo o respeito, você realmente não deveria estar aqui. Se não fosse pela senhorita G, você provavelmente não saberia como era a área pelo resto da sua vida. Acho que nem preciso perguntar como você conseguiu esse convite. Lin Jie bateu palmas e interrompeu John. Ah, se você quer falar sobre convites. Eu realmente usei uma porta dos fundos, mas a decisão da própria senhorita G escolher quem ela quer convidar para a sua festa. Se eu deveria estar aqui ou não é inválido. O que importa é se ela gosta ou não. John ficou surpreso com a autojustiça demonstrada por Lin Jie. Você, Xexi. Lin Jie balançou a cabeça e suspirou. Ele provavelmente sabia porque Jizixi tinha sido enganado pelo canalha em primeiro lugar. Neste ambiente onde os homens que a cercam são ambiciosos e só pensam em conquistá-la e a Holy Resource, provavelmente não demoraria muito para que ela encontrasse um homem que fizesse o oposto e demonstrasse seu calor. Assentindo, Lin Jie coçou o queixo e continuou, em outras palavras, quem quer que a senhorita G não goste não deveria estar nesta festa de aniversário. Johnny não conseguia mais entender o que o cara estava dizendo. Ele franziu a testa. Diga, você realmente não acha? Lin Jie interrompeu com naturalidade mais uma vez. Senhor Joffred, acho que é hora de você voltar para casa e dar uma olhada. Saia daqui e vire à esquerda para chegar ao portão principal. Você deve conseguir se lembrar do caminho para casa a partir daí, certo? John olhou ao redor, completamente perplexo. Eu? Casa? Você está falando sério? Lin Jie assentiu. John ficou com uma expressão estranha no rosto por um momento antes de cair na gargalhada. Eu percebo que posso ter me enganado sobre você. Você não é como aqueles plebeus comuns. Você é um pouco mais interessante. Ele olhou para Jizixi e apontou um dedo para sua têmpora. Tem certeza de que não há nada de errado com sua convidada aqui, senhorita Ji? Independentemente de Jizixi saber ou não, John agora estava começando a suspeitar que havia algo errado na cabeça desse cara que ainda não havia dado seu nome. No entanto, Jizixi não parecia tão envergonhada quanto ele esperava. Em vez disso, ela parecia solene. Ela se esforçou para separar os lábios. Senhor Lin. Você. Embora ela tivesse uma ideia do que aconteceria quando Lin Jie estendeu a mão para detê-la, o chefe Lin, ao não deixá-la intervir, indicou que pretendia resolver o assunto pessoalmente. No entanto, todos os sinais agora apontavam para uma escalada do assunto além do que era esperado. O que ela não tinha certeza era que não conseguia determinar se o chefe Lin estava bravo ou apenas se satisfazendo com algum entretenimento. Ah! Quase esqueci. Lin Jie se virou para Jizixi e pigarreou sem jeito, sem saber como começar. Na verdade, possuo habilidades especiais. Desculpe por sempre ter escondido isso de vocês, mas provavelmente não sou como o resto de vocês. Por exemplo, sei um pouco de magia ou algo assim. De qualquer forma, pareceria muito abrupto. Oh, deixa pra lá. Eu te explico depois. Lin Jie deu um sorriso caloroso e reconfortante para extremamente perturbada Jizixi. De qualquer forma, eu não vou dificultar as coisas para você, senhorita Ji. Ah, certo. Certifique-se de chamar a polícia. Jizixi não ficou tranquila com esse sorriso tranquilizador. Chamar a polícia? Ela perguntou confusa. Lin Jie assentiu. Sim. Chame a polícia. Provavelmente informe José P. Cloud. Eles precisariam ir salvar algumas pessoas. John observou os dois conversando entre si e não aguentou mais. Erguendo a voz em exasperação, ele gritou. Senhorita Ji, você está disposta a ir contra os Freds por causa desse plebeu? Não. Jizixi balançou a cabeça. Mas antes que a alegria pudesse aparecer no rosto de John, ela continuou. Eu nunca estive na mesma página que todos vocês.
O rosto de John ficou rígido e escuro. Ele sentiu que sua paciência tinha chegado ao limite. Embora sua atitude fosse a de alguém superior zombando dos humildes desde o começo, o resultado foi que ele tinha sido feito de bobo repetidamente. Já chega. John cerrou os dentes e apertou o copo com mais força, preparando-se para partir para a ofensiva. Como a Holly rezou-se e não sabia o que era bom para eles, ele não precisava mais dar nenhuma cara a esses mortais. Eram apenas alguns mortais. Isso mesmo. Até mesmo Gizzy Steel não passava de um Pandemonium Rank, o que não era nada comparado ao Fred Clan. Embora ele tivesse ouvido que ela tinha entrado em contato com um misterioso dono de livraria e recebido alguns presentes, ele não tinha ouvido falar muito sobre ela desde então. Porque alguém alto e poderoso como ele daria atenção a formigas insignificantes? É isso mesmo. Então, quando John se lembrou disso, um arrepio repentino percorreu seu corpo, como se ele tivesse levado um choque elétrico, fazendo com que seu couro cabeludo ficasse dormente. Sou apenas um dono de livraria sem importância cujo nome não vale a pena mencionar. Em termos de status, sou realmente muito inferior a todos aqui. Foi assim que o jovem comum se apresentou há pouco. Os olhos de John se estreitaram e ele rapidamente olhou para cima apenas para notar um servo abrindo caminho pela multidão e cambaleando em sua direção, gritando sem fôlego: "Jovem mestre John, rápido, temos que voltar logo." John estendeu a mão para afirmar o servo. Um medo indizível começou a se apoderar dele, fazendo seus lábios tremerem tanto que ele não conseguia falar. O servo olhou para cima, revelando um rosto tão contorcido com lágrimas e ranho. Algo aconteceu. Eles. Todos morreram. John mal ouviu o que o servo disse depois disso. Ele tentou seu melhor para olhar para Linji, mas não viu o rosto do jovem. Em vez disso, tudo o que viu foi uma figura totalmente preta parada no meio da multidão, curvando-se graciosamente em sua direção. Noite de Mongols capítulo 334, intenção de assassinato. A sombra escura e deslocada que se curvava graciosamente desapareceu novamente num piscar de olhos, como se fosse espuma ou uma ilusão. No entanto, os olhares dos outros ao redor e os gritos do servo não podiam ser fingidos. Smash! John ficou atordoado e o copo em sua mão atingiu o chão e se estilhaçou, fazendo-o estremecer. Então, como se acordasse de um sonho, ele percebeu a seriedade do problema e seu coração despencou. Mortos. Todos mortos. Uma sensação de pressentimento sinistro fez seu sangue gelar. Sua expressão imediatamente se distorceu enquanto ele corria para frente e agarrava firmemente o colarinho do servo. Com o corpo tremendo, ele rugiu: "O que você quer dizer com todos mortos? O que exatamente aconteceu? Explique-se." O rosto do servo estava coberto de ranho e lágrimas, engasgando e lutando para respirar adequadamente devido ao aperto forte de John. Conforme seu rosto gradualmente ficava vermelho, ele disse com grande dificuldade: "Mestre, os outros. Eles estavam realizando o ritual de amarração de escravos." Então, de repente, tudo ficou preto por um momento. O ritual foi interrompido à força e a casa inteira desabou depois. Então começou a queimar. Foi muito rápido, muito rápido. Eu não sabia de nada. Eu apenas rastejei para frente e corri para fora. Os olhos de John eram os de uma besta devoradora de homens enquanto ele olhava com punhais para o servo diante dele. "Você fugiu?" Ele sibilou entre os dentes. O servo ficou assustado, mas balançou a cabeça imediatamente. Não, eu não corri. O mestre me pediu para encontrar e informá-lo." As mãos de John apertaram o pescoço do servo enquanto seu rosto se tornava ainda mais malévolo. "Para me informar que todos estão mortos? Se você não sabe de nada, como sabe que todos estão mortos? Pare com suas bobagens." O nobre jovem estava inimaginavelmente calmo. Em tal ocasião, mesmo que todos os membros de sua família estivessem mortos, ele não poderia deixar que esse assunto fosse concluído assim. Ele tinha que deixar tempo para si mesmo para encontrar uma saída. Caso contrário, John pensou no palpite que tivera momentos antes, bem como nas palavras que acabara de dizer: ele também estaria morto. Gurgurg. O servo entrou em pânico ao perceber que o jovem mestre estava realmente usando o encantamento especial do clã Frey enquanto falava com ele. "Ele está tentando me matar." As pupilas do servo se contraíram enquanto ele tentava lutar e gritar,
Mas ele descobriu que não conseguia se mover nem mesmo emitir um guincho. Sua força vital estava desaparecendo rapidamente. Seu rosto estava ficando pálido e suas pupilas quase dilatadas. Tocar. Uma mão se estendeu e agarrou o braço de John com tanta força que quase quebrou seus ossos. John virou a cabeça e encontrou os olhos cinza-aço da anfitriã da festa, que o encaravam friamente, o que foi rapidamente seguido por um pop abafado. Ele abaixou a cabeça e instantaneamente viu a imagem residual daquele braço fino e justo se fechando em um punho e ouviu um leve assobio de vento enquanto pelos e músculos branco-prateados o envolviam por uma fração de segundo. O que se seguiu foi uma dor inimaginável irrompendo de seu abdômen, fazendo-o imediatamente soltar e desmoronar no chão. Hugo. Tosse. Enrolado no chão, o rosto de John estava contorcido de dor enquanto ele se contorcia como um verme. Ao mesmo tempo, a parte inferior do seu corpo sofria de incontinência. Gizishi olhou para baixo de cima e retirou seu punho antes de dar 2 passos para trás dessa cena miserável. Se o chefe Lin não a tivesse impedido, ela teria dado um soco na cara desse cara. Mas isso era mais do que suficiente. Ela havia controlado bem seu golpe, e não havia sangramento superficial ou ferimento. No entanto, os órgãos internos de John haviam sido rompidos e esmagados. Magos sem encantamentos defensivos eram tão fracos quanto humanos comuns. Gizishi agora estava em perfeito controle de sua força. Isso não tinha sido um esforço momentâneo, mas uma difusão sustentada, primeiro quebrando os órgãos internos e depois dissolvendo-os em uma pasta. Isso significava que a dor excruciante constantemente agitada dentro de seu corpo duraria talvez 1 hora inteira, até John morrer. Enquanto isso, ela aumentaria John com Steel Resolve para mantê-lo acordado, tentando correr depois de ofender o chefe Lin. Enquanto o chefe Lin já o havia punido pessoalmente, como apoiadora do chefe Lin, ela precisava expressar sua posição. Ela pegou um guardanapo de uma mesa ao lado e sorriu enquanto limpava as mãos. Parece que o Sr. John está um pouco abatido pela tristeza e não consegue se controlar. Ajude-o a descansar um pouco e depois leve-o para casa para dar uma olhada. A polícia já foi informada sobre o assunto em relação aos Fredes, e a unidade central de polícia lidará com isso adequadamente. Por favor, não se preocupem, pessoal. Ouviu-se um leve murmúrio na multidão. John, que foi ajudado a ficar de pé, podia sentir vagamente a umidade e o fedor vindos da parte inferior do seu corpo em meio à dor intensa que o percorria. Todos os olhos estavam nele enquanto ele era arrastado. Os outros convidados estavam todos observando-o. Ele não lidou com isso nem escondeu. Ele apenas observou enquanto era arrastado enquanto o seu lado mais miserável era exposto. Essa foi a maior tortura para um homem extremamente orgulhoso e orgulhoso de seu status nobre. Gurg. John soltou um grito fraco de desespero total. Quando seus olhos estavam abertos, ele podia ver os olhares das pessoas ao seu redor, e quando ele os fechava, uma dor intensa destruía seu corpo. Ele podia até ouvir o som de pedaços quebrados de ossos perfurando suas entranhas. Enquanto sofria tal tortura, ele foi levado para a mansão do clã Freyd, onde as chamas ainda estavam queimando. A mansão outrora glamourosa, o enorme edifício familiar que pertencia à área A, o domínio que John havia descrito como uma classe superior que os plebeus jamais poderiam imaginar, agora era uma ruína carbonizada. John arregalou os olhos e viu os corpos ajoelhados nas chamas. Era daí que vinham sua confiança e arrogância. Membros de uma antiga e poderosa família de magos negros. Ele foi empurrado para o chão e engatinhou para frente com grande dificuldade, com um olhar de total quebrantamento em seu rosto. Nesse ponto, tudo o que ele tinha foi destruído. Alguns resquícios do conjunto do ritual de amarração de escravos ainda permaneciam no chão. Este ritual cruel cortava a língua do escravo, arrancava os olhos do escravo e apunhalava o tímpano do escravo para que ele não pudesse falar, ver ou ouvir e apenas aceitasse de todo o coração as ordens de seu mestre como se não fossem nada mais do que animais de estimação. Era exatamente o que o clã Freyd amava, uma parte importante do comércio de escravos e um meio de entretenimento para eles. E esses escravos voluntários eram das favelas do Distrito Superior. Agora, por alguma intervenção indizível, o ritual de amarração de escravos havia sido interrompido e revertido completamente. Todos os efeitos haviam sido aplicados aos membros do clã Freyd. Havia apenas 3 enormes cavidades nos rostos daqueles corpos ajoelhados nas chamas, como se tivessem sido roídos por algo.
A cena era como uma pintura representando o inferno, mas os escravos acorrentados ao lado choravam lágrimas de alegria por terem acabado de sobreviver a uma calamidade. E essa cena ficaria congelada para sempre naquele momento aos olhos de John. Noite de The Mongols capítulo 335. Próxima vez Linji entendeu completamente quando viu John cair no chão após o leve toque da jovem senhorita Ji. Afinal, ouvir a notícia de que toda a família se foi certamente deixaria qualquer um com os joelhos bambos. Quando viu a senhorita Ji dando ordens e organizando tudo de forma organizada, Linji sentiu que estava vendo um lado diferente de Ji Zixi e que valeu a pena. Quando viu Black acenando para ele antes de desaparecer nas sombras, Linji sabia que não haveria suspense. Embora Linji não quisesse se incomodar com esse sujeito bobo que queria arrumar confusão, depois que o sujeito começou a falar sobre sua teoria de status, Black, que Linji não via há algum tempo, apareceu de repente. Embora já tivesse passado muito tempo, a frequência das aparições de Black tinha sido ridiculamente alta em comparação aos 3 anos anteriores. E ele parecia estar ficando cada vez mais ativo. Enquanto Black estava atrás de John, Linji aprendeu todos os pecados e males do clã Freire em um instante: comércio forçado, abuso, assassinatos de escravos. Eles estavam além da jurisdição normal de Norzin, permitindo que fizessem todo tipo de coisas inimagináveis. Assim, quando Black educadamente se ofereceu para ajudar, Linji concordou silenciosamente. Como João disse, esse pecado transcendeu em muito a natureza e as regras humanas. Se não pudesse ser anulado ou erradicado por um poder superior, então sempre permaneceria uma escuridão oculta. As pessoas não seriam mais iguais umas às outras, mas com uma diferença semelhante à que existe entre humanos e gado. No entanto, pelo menos por enquanto, ainda havia um método de classificação entre eles: vida ou morte. Esse pequeno episódio se tornou uma oportunidade para o baile de abertura chegar ao fim, mesmo que já estivesse quase no fim. Ji Zixi usou seu dispositivo de comunicação para contatar a unidade de polícia do Distrito Central e outros departamentos relevantes. Após confirmar que o assunto poderia ser resolvido da superfície, ela sorriu e deu algumas palavras reconfortantes para apaziguar a todos. Então ela anunciou o fim do baile de abertura e providenciou que todos fossem para seus quartos para descansar de forma organizada. Embora Jibunong fosse o verdadeiro anfitrião deste banquete, não era mais apropriado que ele assumisse o comando de assuntos que envolviam seres transcendentes. No passado, se tal situação ocorresse, ele teria que buscar a ajuda dos verdadeiros poderes do Distrito Central que estavam controlando a Holy Resource Development. Mas agora, Ji Zixi, que havia conquistado considerável espaço entre a facção de caçadores em Norzin, era capaz de resolver as questões sozinho como um ser transcendente. E na maioria das vezes, geralmente era uma razão simples para os seres transcendentes raciocinarem entre si: os fortes atacavam os fracos, e somente os vivos estavam certos. Então agora, até mesmo os seres transcendentes na multidão, incluindo aqueles que tinham boas relações com o clã Freire, ficaram chocados e incertos, não ousando se levantar nem dizer nada. Afinal, John tinha apenas dito algumas palavras provocativas e todo o seu clã familiar foi dizimado. Isso era assustador demais até para seres transcendentes. Eles pensaram calmamente: isso não é nada que eu nunca tenha visto antes. Imediatamente se tornaram: eu nunca vi nada assim antes. Mais importante, durante todo esse processo, independentemente de como eles perguntaram, seus próprios superiores não pareciam ter nenhuma objeção em relação ao que Ji Zixi, que estava representando amplamente a Holy Resource Development, estava fazendo. Parecia que todos eles estavam concordando tacitamente com o que ela estava fazendo. Essa atitude valia a pena ser ponderada. Quando era assim, eles tinham que considerar o que seus superiores estavam pensando se eles fossem fazer qualquer movimento ou falar. A regra de longa data de que a Holy Resource Development deveria ser comandada por mortais iria mudar. A demonstração de força de Ji Zixi hoje foi além das expectativas. Do ponto de vista deles, eram apenas 3 pessoas conversando. Então, do nada, John foi derrubado por um soco de Ji Zixi e a mansão de sua família sofreu um incidente. E a razão era: o único humano comum entre os 3 era definitivamente o Fuse. No entanto,
Uma razão mais profunda que eles acreditavam era que Jizishio estava usando essa oportunidade para mostrar sua força. Este nome, que ainda não era proeminente em Norzin, estava destinado a deixar uma marca deslumbrante entre a comunidade transcendente a partir desta noite. A Holy Resource Development Corporation, que sempre esteve entre os mortais e os seres transcendentes, parecia ter dado um passo em direção ao transcendente. Outros convidados abrigaram seus próprios palpites e especulações, mas no final, eles só conseguiram deixar esses pensamentos de lado enquanto se dispersavam enquanto os servos os guiavam para seus respectivos quartos. Se eles investigaram mais em segredo, ninguém sabia. Senhor Lin, os superiores garantem que o nome da família Frey nunca mais aparecerá no Distrito Central. Além disso, os escravos que foram resgatados serão cuidados adequadamente com uma investigação para evitar que tais coisas aconteçam novamente. Por favor, fique tranquilo, Jizishio disse suavemente para Lin Jie enquanto sentia uma sensação de alegria bem no fundo. Antes disso, ela nunca tinha ouvido as autoridades do Distrito Central falarem com um tom e postura tão cautelosos. Eles até tentaram perguntar se o chefe Lin tinha outras necessidades, mas Jizishio não contaria a ninguém sobre a colaboração ainda. Quanto a qualquer outra coisa, ela respondeu que não sabia. Giuseppe e Claude estão em outras missões e não puderam correr para ajudar, então seus colegas foram até a mansão de Frey para lidar com a situação. No entanto, os superiores disseram que o apoio deles era de longe, então eles não puderam correr para ajudar. Então, foram seus colegas que foram até a mansão de Frey para limpar a bagunça. No entanto, os superiores disseram que eles ainda forneceram um bom apoio e contribuíram para esse esforço, então o crédito ainda pertence a eles. Jizishio não conseguiu evitar xingar internamente, de onde veio esse bom suporte. A Secretariat Tower está atualmente envolvida em uma batalha feroz com a Corpse Devouring Sect. Quem tem tempo para se importar com? Foi só porque o chefe Lin mencionou isso que eles forçaram a transferência do crédito para José para tentar ganhar a boa vontade do chefe Lin. Incluindo a batalha atual em andamento em outros lugares, dada a posição anterior do chefe Lin, o Distrito Central estava até mesmo muito hesitante em se envolver. Parecia que as autoridades do Distrito Central tinham uma boa compreensão da força do chefe Lin. Oh! Lin Jie piscou, sentindo-se um pouco confuso. Porque Giuseppe recebeu crédito mesmo não tendo ido. No entanto, isso também era uma coisa boa, e não havia razão para se sentir em conflito. No entanto, Lin Jie ficou surpreso que a polícia tivesse chegado ao local tão rapidamente. Afinal, a unidade central de polícia sempre chegava atrasada quando aquelas explosões de gás ocorriam. Jizishio continuou, a propósito, a mansão da família Frey na área ficará vaga quando for esvaziada. Eu já comprei. E queria saber se você tem interesse em assumir o lugar? Os lábios de Lin Jie se contraíram. Ele realmente não conseguia entender como ela conseguia dizer isso de uma maneira tão casual. Tudo bem. Isso provavelmente significa que minha cliente está crescendo bem. Além disso, a primeira coisa que ela quer é retribuir aqueles que a ajudaram. Eu deveria estar gratificado em vez disso. Ele pensou cuidadosamente e assentiu. Sim. Se a colaboração der certo no futuro, considerarei abrir uma filial no Distrito Central. Naquela época, talvez eu possa usá-la. Se você não tiver outros usos para ela, poderia me ajudar a mantê-la primeiro? Claro, em troca, você pode me procurar a qualquer momento se tiver algum problema no futuro. Jizishio assentiu. Eu definitivamente vou mantê-lo seguro para você. Lin Jie assentiu em aprovação, então congelou de repente. Ele percebeu que a senhorita Ji não estava nem um pouco surpresa que todo o clã Frey não existisse mais. E isso é muito natural. Como ela podia aceitar isso tão facilmente? Pensar que ele estava se preparando há tanto tempo para dizer com tato que ele era na verdade um ser transcendente. No final, assim que Lin Jie queria mencionar isso, a maneira calma e gelada de Jizishio fez parecer que era o momento errado. Já tendo terminado o bate-papo, mas de repente acrescentando na verdade, sou um ser transcendente. Seria muito estranho. Deixa pra lá. Mencionarei isso na próxima vez. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.